Quero convidar você, irmão, para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 36 ao 41. O mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã, a mensagem da noite vai ser uma continuação, então, da mensagem que nós começamos hoje pela manhã. Atos 15, do verso 36 ao verso 41. A palavra de Deus diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Verso 37, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha. Isso aconteceu na primeira viagem missionária. Desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Verso 39, houve tal desavença entre eles, uma grande discussão, tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Que triste, né, irmãos? Paulo e Barnabé vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém, irmãos? Hoje de manhã, nós começamos a conversar sobre o tema de quando os irmãos discordam entre si. O que fazer quando nós, que somos membros do corpo de Cristo, nós temos questões que nós discordamos uns dos outros. O texto aqui que nós lemos fala de um momento quando o apóstolo Paulo e Barnabé, que eram grandes homens de Deus, grandes companheiros de ministério, eles tiveram uma diferença de opinião sobre uma questão. E qual era a questão que eles divergiram aqui? Eles estavam indo para a segunda viagem missionária e o Barnabé queria levar o João Marcos na viagem. E o apóstolo Paulo não achava justo levar o João Marcos, porque o João Marcos, na primeira viagem missionária, abandonou eles no meio da viagem. E aí foi embora, abandonou, e eles ficaram lá com dificuldades. E aí o apóstolo Paulo fala: não, nós não vamos levar o João Marcos. E aí o Barnabé fala assim: não, mas nós temos que levar o menino, temos que dar uma segunda chance para o menino. E aí começou uma discussão, e eles tinham essa diferença de opinião sobre essa questão. A diferença de opinião evoluiu para uma grande desavença, e a desavença evoluiu para a separação, porque eles acabaram aqui se separando. Um foi para um lado, magoado, o outro foi para o outro lado, e os irmãos aqui se separaram. Se você, como eu falei de manhã, se você continua lendo o Novo Testamento, depois a gente vê que eles se reconciliaram. Mas aqui eles tiveram essa briga, eles discordaram, e isso tudo evoluiu para uma desavença e para a separação. Irmãos, por que isso é importante? Porque o que a palavra de Deus está ensinando aqui, que até grandes homens de Deus não estão isentos de caírem nas armadilhas dos desentendimentos. Imagina nós precisamos tomar cuidado quando nós, como cristãos, temos diferenças de opinião, e tomar cuidado para que não aconteça com a gente, nós que somos irmãos em Cristo, não aconteça com a gente, no meio dessas diferenças, de que a diferença evolua para a desavença, e a desavença para a separação, para o afastamento. Grandes homens de Deus, e nós temos que tomar cuidado. Aconteceu com Paulo e com Barnabé. Um pastor e teólogo chamado Warren Wiersbe, ele conta a história de dois grandes pregadores que viviam em Londres no século XIX. Um era Charles Spurgeon e o outro era Joseph Parker. Spurgeon
e Parker, dois grandes pregadores. Os dois viviam em Londres na mesma época. Os dois eram muito conhecidos. Os dois eram amigos. Eles chegaram a pregar um na igreja do outro, diz a história. E homens com uma pregação muito poderosa, Spurgeon e Parker. Mas esses dois tiveram um desentendimento, irmãos. Eles se desentenderam. E o desentendimento foi de tal monta que foi parar nos jornais. Foi lá parar lá no jornal do meio-dia, lá, né, em Londres. Foi parar nos jornais o desentendimento desses dois grandes homens de Deus. Por que eles se desentenderam? Porque o Spurgeon acusou o Parker de não ser espiritual. Sabe por quê? Porque o Parker tinha o costume de ir ao teatro. O Parker tinha o costume de ir ao teatro. E aí o Spurgeon falou assim: pastor que vai no teatro não é espiritual. E acusou o Parker. Mas sabe o que é curioso? Que a gente sabe, quem conhece um pouco da história de Charles Spurgeon, que foi o maior pregador batista da história. Charles Spurgeon, ele gostava muito de fumar charutos, né? Ele é muito conhecido porque ele gostava muito de fumar charutos. Então não é engraçado, irmãos? Ir no teatro não pode, mas fumar charuto pode. Pode ou não pode? E agora? Ir no teatro pode? Pode, não pode? É aquela confusão. São diferenças de opiniões que às vezes os cristãos têm, e nós temos diferenças de opiniões sobre diversos assuntos. E aí nós temos que tomar cuidado, porque até grandes homens de Deus, conhecidos, Paulo, Barnabé, Spurgeon, Parker, não estão isentos de caírem, então, meus irmãos, nas armadilhas dos desentendimentos e nas consequências dos desentendimentos. E por que eu estou reforçando tudo isso de novo, hoje à noite aqui? É para lembrar a igreja que no próximo domingo, nós vamos começar agora uma nova série de estudos bíblicos na escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica acontece nos domingos às 9h da manhã. E o tema vai ser polêmicas da igreja. Amém, irmãos? Polêmicas da igreja. Nós vamos conversar sobre uma série de assuntos. E aí eu quero aproveitar e convidar você, se você não tem o costume de vir na escola bíblica dominical, vai ser na classe lá do irmão Nelson, que fica lá no 3º andar, né? Lá em cima, vai ser lá na classe, e nós vamos estar falando sobre temas, polêmicas da igreja. Mas mais importante do que tocar nas polêmicas é como nós, como cristãos, devemos nos portar diante das polêmicas em assuntos onde nós às vezes não temos a mesma opinião. Questões teológicas e questões da vida cristã. E como é que nós então nos portamos, nós lidamos com essas questões quando um irmão meu pensa diferente num determinado assunto? Como eu falei de manhã, por exemplo, um tema polêmico: o crente pode ser corintiano ou não? E palmeirense? Aí, os palmeirenses já, entendeu? Vai dividir a igreja. Não vou pedir para os palmeirenses sentar aqui, os corintianos aqui, porque os corintianos vão ganhar, claro, né? Então, mas, polêmicas. Como é que a gente lida com isso? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que não aconteça conosco, com a gente, o que aconteceu com Paulo e Barnabé. A diferença de opinião, ela evolui para uma desavença que vira desunião. O nosso objetivo com essa nova série de estudos bíblicos na escola bíblica, trazendo temas para nós refletirmos nos domingos pela manhã, o objetivo não é criar discussões, inflamar discussões, não é esse o objetivo, mas o objetivo é a gente desenvolver a compreensão que em certas questões teológicas e de vida cristã, nós podemos ter convicções diferentes e ainda continuarmos sendo irmãos.
Um sinal da maturidade cristã, meus irmãos, de maturidade em Cristo Jesus, é quando a gente pensa em alguns pontos, podemos pensar de modo diferente e nos mantermos unidos como irmãos no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Essa é uma maturidade que nós precisamos alcançar, ainda mais num tempo de muitas polêmicas, e que os irmãos consomem polêmica, né, durante a semana. Agora eu fiquei sabendo, estava entrando aqui, já me contaram que está com polêmica na Olimpíadas, aí, da abertura da Olimpíada, está com polêmica, eu nem vi ainda, o pastor Osvaldir, depois eu vou ver, pastor, né? Mas já está com polêmica, de novo, tudo é polêmica. E isso acaba, meus irmãos, às vezes invadindo, a gente vai consumindo, e nós vamos ficando assim, pessoas que não vão perdendo essa maturidade para dialogar, para conversar, porque dialogar implica em eu falar, mas também ouvir, e conversarmos, e não criarmos, não deixarmos com que as coisas virem divisões e desavenças, como tem acontecido muito dentro da igreja cristã. E aí nós vimos que a atitude principal para nós lidarmos com questões polêmicas não são as questões essenciais. Questões essenciais da fé a gente não discute, amém, irmão? Questões essenciais da fé a gente afirma e a gente descansa e crê. A salvação em Cristo Jesus, a justificação pela fé, a Bíblia como palavra de Deus, essas coisas a gente não discute, a gente afirma. E nós, nas coisas essenciais, nós mantemos a fidelidade à união. Mas em coisas secundárias, por exemplo, questões de o batismo, formas de batismo, questões de ceia do Senhor, questões de convicções de fé, predestinação ou livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo e escatologia, enfim, tantas questões, existe espaço para nós pensarmos diferente, dialogarmos e continuarmos unidos como irmãos, e é isso que a gente precisa buscar. E a ideia da escola bíblica dominical daqui para os próximos meses é buscarmos entender que essas diferenças não precisam desunir a gente. E para isso acontecer, para a gente então fortalecer a nossa unidade no meio de possíveis diferenças de opinião, então a atitude principal, como nós vimos de manhã, é a humildade, amém, irmãos? Eu preciso ter um coração humilde diante de Deus e diante dos irmãos, essa atitude de humildade, nos relacionarmos com essa atitude de quem eu não sei tudo, tem coisas que eu estou aprendendo muita coisa, e esse coração humilde, a gente vai se relacionar, vai conversar, vai se ouvir e vai poder se instruir, e ser humilde a tal ponto de que se eu ouço uma coisa que eu cria diferente, mas aquilo eu falo assim, eu acho que isso aqui é mais condizente com o evangelho, eu mudar de opinião, amém, irmãos? Porque pessoas prepotentes não mudam de opinião, mas o humilde é aquele que muda. Por quê? Porque o que é ser humilde? Ser humilde é ser ensinável. Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa aberta para dialogar, para ouvir, para aprender, para quem sabe ver as coisas de uma outra maneira? E nós vimos pela manhã como isso é importante. Eu vou pedir para abrir lá em Efésios 4, de 1 a 3, nós desenvolvemos bastante esse texto de manhã. Ouça depois, quando tiver lá, está lá no YouTube da igreja, vai lá e ouça a mensagem da manhã, porque aqui é só assim uma introdução, né? Efésios 4, de 1 a 3, Paulo falando aqui para a igreja da Ásia, especialmente a igreja de Éfeso, que estava correndo riscos de divisão, porque haviam cristãos judeus na igreja, mais legalistas, e os cristãos gentios, mais liberais. E aí estava correndo o risco de haver divisões, os desentendimentos estavam acontecendo dentro da igreja da Ásia.
E Paulo escreve para corrigir isso. A carta aos Efésios é para mostrar que a igreja é o corpo de Cristo e que nós precisamos fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Qual vocação, Paulo? Ele falou antes, é a vocação de nós sermos o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. E aí ele fala assim, mas como é que a gente faz isso? Olha qual é a primeira palavra que ele fala aqui. A gente vive de maneira digna dessa vocação com toda a, o que, irmãos? Com toda a humildade. Primeira palavra, a humildade é a origem de tudo. Tudo começa quando eu tenho um coração humilde, um coração ensinável, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando. Suportar é tolerar. Hoje tem tanta intolerância, hoje tudo tem tanto cancelamento, né? Tudo é cancelado, é muita ira, é muita coisa. Suportando, que é tolerando uns aos outros em amor. Começa na humildade e caminha para a gente ter paciência e tolerância e entendimento e compreensão dos irmãos. Verso 3, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, irmãos? Tudo começa quando eu tenho um coração que é um coração ensinável. Sou uma pessoa ensinável, aberto para aprender. Não estou fechado para ouvir o ensino da palavra, meus irmãos, eu não estou fechado, eu quero aprender. A unidade do Espírito, ela é preservada quando a gente se relaciona no meio de possíveis diferenças, com esse coração humilde. E aí eu queria agora à noite, então, encerrar essa palavra e encorajando você, então, com carinho, a estar aqui nos domingos pela manhã. Vai ser uma maratona muito legal de conversas e reflexões. Os professores já estão se preparando muito aí também. Mas a humildade é importante por 3 razões, irmãos. Primeira, porque até as coisas mais aparentemente simples podem ser complexas. Então eu tenho que ter humildade porque, irmãos, muitas vezes as questões das quais nós estamos conversando ou julgando irmãos, as questões não são tão simples assim. Até questões que parecem ser simples são questões que envolvem complexidades. Então eu preciso ter essa humildade e esse cuidado para abordar, para julgar, para falar alguma coisa. Eu preciso ter um cuidado. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos, cada caso é um caso. Você já ouviu isso? Assim, cada caso é um caso, trabalhar caso a caso, porque não existem às vezes receitas que se encaixam em todos os casos. Nós não podemos ser simplistas, porque a vida muitas vezes é complexa. Até na medicina é assim, não é assim? Um remédio, por exemplo, e um tratamento que funciona para uma pessoa, às vezes não funciona para outra pessoa. Às vezes eles têm a mesma enfermidade, mas o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. Por quê? Porque é a complexidade da vida. Um exemplo dessa complexidade, um exemplo do apóstolo Paulo. Atos capítulo 15, verso 1 e 2, um capítulo anterior a Atos 16. Veja aí, Atos 15, nós lemos o final do capítulo 15, né? Atos 15, verso 1 e 2, a história é conhecida, mas só para a gente lembrar. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, eles saíram da Judéia, de Jerusalém, foram para Antioquia, ensinavam aos irmãos
lá em Antioquia. O que eles ensinavam? Vamos ler juntos? Se vocês... Amém, irmãos? Então, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não vão ser salvos, vocês vão para o inferno. Jesus não é suficiente. A graça de Jesus não é suficiente. Vocês precisam aceitar Jesus, mas vocês precisam se circuncidar. Olha o que diz o verso 2. Tendo surgido um conflito, olha o conflito aí, e grande discussão de Paulo e Barnabé, com eles, com esse pessoal, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, ele conta um pouquinho dessa história na carta aos Gálatas, e ele fala assim: esse pessoal veio com esse papo aí da circuncisão e da lei de Moisés, e nós não cedemos a eles nem por um minuto. E nós discutimos mesmo. E falou assim: não, essa coisa de circuncisão está errado. E aí teve uma discussão, e aí a igreja se reuniu e mandaram Paulo e Barnabé lá para Jerusalém, agora para o concílio de Jerusalém, para tratar dessa questão da circuncisão, que o apóstolo Paulo falou assim: mas de jeito nenhum, nós não vamos permitir que cristão gentil tenha que se circuncidar, porque isso aí vai abalar a essência do evangelho da graça de Deus. E eles resistiram. Aí agora a gente vira uma página, vai para o capítulo 16, vira uma página. Depois disso, depois que Paulo e Barnabé se discutiram e se separaram, começa a viagem missionária. Olha o que diz Atos 16, do verso 1 ao 3. Olha só. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Vamos ler juntos o verso 3 agora? Paulo... No capítulo 15, Paulo é totalmente contra a circuncisão. E agora, no capítulo 16, ele faz o quê? Ele circuncida Timóteo. Paulo, você endoidou? Você endoidou, irmão? O que está acontecendo? Como é que pode você ser totalmente contra no capítulo 15? E aí, inclusive, teve carta de recomendação da igreja dizendo assim: olha, os gentios não têm que se circuncidar, aleluia, glória a Deus. Mas quando chega agora no capítulo 16, um capítulo depois, o apóstolo Paulo diz assim: eu quero levar Timóteo. E aí ele decidiu que tinha que circuncidar Timóteo por causa dos judeus que sabiam que ele era filho de um pai grego. Você percebe a complexidade, irmão? Num momento, fazer uma coisa é errado, vai contra o evangelho, é complicado. Num outro momento, não fazer é que complica, porque o momento é diferente, a hora é diferente, o que está em jogo é diferente, e isso mostra para mim assim que o andar da vida tem uma complexidade que a gente tem que ter assim muito cuidado, e não dá para ter assim muitas vezes receitinhas que cabem para tudo, porque o momento muda, a hora muda, e aquilo que em Atos 15 de fato é a essência do evangelho que está em jogo, e aí Paulo diz não, de jeito nenhum, e ele briga por isso. Em Atos 16 não é a essência do evangelho que está em jogo. O que está em jogo em Atos 16? É a missão que, se Timóteo não se circuncidar, talvez o pessoal das sinagogas não o recebam. E onde é que Paulo começava sempre a pregar o evangelho? Nas sinagogas judaicas. Então, para não atrapalhar a missão, circuncida. Mudou, é um outro momento.
Sabe, irmãos, eu acho muito bonita essa flexibilidade e essa sabedoria que o apóstolo Paulo tem de entender momentos da vida e que aqui uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente precisa ter esse cuidado e essa sabedoria. Por isso que eu tenho que ser humilde. Por que eu tenho que ser humilde, irmãos? Porque muitas vezes a vida é complexa. A vida, ela é complexa. Por exemplo, qual é a diferença entre perseverança e teimosia? Qual é a diferença, irmão? Perseverança é virtude, amém? Teimosia é pecado. Mas na prática, qual é a diferença? E aí, hoje você está insistindo em alguma coisa, isso é perseverança. É perseverança. Você está insistindo, você está buscando, e você está lá perseverante diante de uma coisa, diante de Deus, e é perseverança. Mas amanhã, talvez continuarem insistindo, já deixou de ser perseverança e virou o quê? Teimosia. Aí você fala assim, eu vou perseverar até a morte. E Deus fala assim, não, filho, você está sendo teimoso, eu já falei para você que não, mas você está sendo teimoso. E aí, como é que a gente faz? E é por isso que, nessas questões de opiniões, nós temos que ter muita humildade e entender que até as coisas aparentemente simples, elas carregam uma complexidade e eu não posso ser superficial. Mas eu tenho que ser sábio, humilde, analisar, procurar não ter pressa para fazer juízos e julgamentos, porque as coisas carregam uma complexidade que muitas vezes foge da minha compreensão. E eu preciso de humildade para entender o momento e saber, aqui eu tenho que agir assim. Essa situação, ela é complexa. Por exemplo, mentira é pecado. Amém, irmãos? Amém? Agora me assustei aqui, eu fiquei, como assim? Falei, eu vou crer que vocês estão dormindo, amém, irmãos? Mentir é pecado. Mas, quando o faraó do Egito mandou matar as crianças, as parteiras lá do Egito, que eram hebreias, elas desobedeceram a ordem do rei. A gente tem que sempre obedecer o Estado ou não? A gente obedece. Romanos capítulo 13. A autoridade foi constituída por quem? Por Deus. Mas a gente sempre obedece ao Estado em tudo, cegamente. Veja como é complexo. Aí as parteiras, elas falaram assim, o rei mandou, o faraó mandou assim, tem que matar os meninos. Quando vocês chegarem lá e uma mulher hebreia der à luz e for um menino, joguem o menino no rio Nilo. Ordem do rei. Elas obedeceram? Estão fazendo uma desobediência civil aqui, é complicado, né? Já começa a complicar. E aí o faraó ficou sabendo. Mandou chamar as duas. Mandou o camburão da Polícia Federal ir lá, pegou as duas e trouxe para o palácio. E as duas chegaram lá. Aí o faraó falou assim, o que está acontecendo que vocês não estão jogando os meninos no rio Nilo? Elas falaram a verdade ou elas deram uma... Vocês lembram do texto? Elas falaram assim, pois é, faraó, o que acontece assim é que as mulheres hebreias, elas são mais fortes que as mulheres egípcias. Aí quando a gente chega lá, elas já deram a luz e a gente nem vê os meninos. Tudo ó, o quê? Você percebe como é complexo?
E aí diz assim, que Deus olhou para elas e abençoou elas. Você percebe como é complexo? Mentir é pecado? Pecado. Mas a vida tem complexidades. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando elas estão colocando a vida delas em risco para salvar pessoas, a questão é, isso é mentira ou isso é coragem? Me responde. Então você percebe como é complexo, porque eu posso estar olhando, e eu estou olhando na assembleia da igreja, e falar assim, elas mentiram, tem que tirar da igreja, pastor, tem que tirar, mentira. Tem que excluir. Mas aí a Bíblia está falando assim, mas espera aí, isso aí foi mentira ou foi coragem? Porque elas estão colocando a vida delas em risco para salvar a vida de pessoas. É complexo. E por isso que eu tenho que ter o quê? Humildade para tratar dessas questões. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Em segundo lugar, eu tenho que ter humildade, irmãos. E aí na humildade para tratar as nossas diferenças, isso vai preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, ao invés de nos dividir, nos une. Quando a gente trata as nossas diferenças e opiniões diferentes com humildade. Em segundo lugar, sabe por quê? Porque os meus pontos de vista, eles podem estar muito limitados. Os meus pontos de vista sobre certas questões podem, e muitas vezes eles são limitados. Nós não sabemos tudo. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes o todo. É o que Jesus nos ensina. Jesus disse que antes de eu julgar questões e alguém, e querer corrigir os outros, eu preciso fazer o quê? Primeiro, eu preciso tirar a trave do meu olho. Isso é ensinamento de Jesus. Vamos abrir lá, Mateus 7, de 1 a 5, dá para abrir aí? Mateus 7, de 1 a 5, Jesus diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro? Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá o quê? Claramente, porque antes eu não estava vendo o quê? Eu não estava vendo claramente, eu não estava enxergando com clareza. Irmãos, às vezes na vida a gente não está vendo as coisas com clareza, então eu preciso parar. Aqui é não me apressar, né, para julgar, e fazer juízos. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Humildade. Só uma pessoa humilde admite que às vezes o seu ponto de vista pode não estar totalmente claro. Então eu tomo cuidado, se eu admito que os meus pontos de vista, porque trave no olho simboliza isso. O que é o olho? O olho é o ponto de vista, né? Se eu estou com a trave num olho, eu estou enxergando a coisa com um olho só, amém, irmãos? Então às vezes eu estou enxergando a coisa só de um ângulo, eu não estou vendo claramente, eu só estou vendo de um ângulo a coisa, e eu tenho que procurar enxergar, me colocar no lugar da pessoa, ter paciência, procurar compreender para ver a coisa também de outros ângulos. É isso que simboliza aqui esse tirar a trave do olho. Não estou enxergando claramente. E a gente precisa entender, e a pessoa humilde então entende isso no coração. E em terceiro lugar, eu preciso de humildade. Sabe por quê, irmãos? Para reconhecer a minha pecaminosidade e as minhas tentações. Isso é muito importante. O que eu quero dizer é que, irmãos, eu não sei você, aliás, eu sei porque a Bíblia fala, então a gente sabe, né? Assim, irmãos, tem um lado da gente que gosta de barraco, não gosta? Tem ou não tem? Fala sério, irmão.
Não tem um lado da gente que gosta de barraco? Tem um lado da gente que gosta do programa do João Kleber. Você já viu o programa do João Kleber? Tem um lado da gente que gosta. Casos de família. Aí. Tem um lado a Bíblia ensina que tem um lado da gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Tem um lado da gente que gosta. Tem um lado da gente, irmãos, que gosta de ver polêmica. Eu quero ver fogo no parquinho em nome de Jesus. Tem um lado da gente. E eu preciso ser humilde para dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um lado da gente que a gente gosta mesmo de polêmica, discussão, briga. A gente gosta de ver o circo pegar fogo. E isso está na palavra de Deus. Se não, veja Gálatas 5, aquilo que a Bíblia chama de obras da carne. E aí tem uma lista ali que me chama a atenção. Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Obras da carne. O que é a carne? A carne, meus irmãos, é a natureza humana, a nossa natureza humana caída, que está dentro da gente. Eu mesmo sendo um cristão convertido, eu tenho essa natureza humana caída ainda dentro de mim. O velho homem, ele foi crucificado, mas ele não está morto, e às vezes ele desce da cruz, não desce? Desce ou não desce, irmão? Quando você é contrariado, aí o velho homem desce da cruz. Dependendo, se você for contrariado, você fala assim, mas o quê? Quem é você para falar comigo assim? Aí já... Não vou nem falar do trânsito de São Paulo, aí já é covardia, né, irmãos? Aí já é... Aí o velho homem está sentado no banco do carona, louco para assumir o controle da direção do carro. Obras da carne é isso, esse velho homem que, mesmo eu sendo cristão, ele está dentro de mim, e eu preciso vigiar e orar para que ele não me domine, amém? Porque eu só vou ser liberto da presença do pecado na glória. Aqui, nós somos libertos do poder dele, podemos nos libertando da escravidão do pecado. Do poder dele, nós vamos sendo transformados na santificação, mas ele ainda está dentro de mim. E o que esse velho homem faz? Quais são os desejos desse velho homem? As tentações, aí está aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Interessante como a gente tem às vezes uma inclinação para idolatrar. Idolatra o time de futebol, idolatra o candidato político, idolatra tanta coisa. É do velho homem essa idolatria. A gente vai idolatrando. Feitiçarias, e agora olha a listinha aqui, olha a sequência. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Que lista, hein, irmãos? Verso 21, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Mas olha só a lista aqui, de coisas do velho homem que estão dentro de nós: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Então, eu tenho que ter humildade para admitir, para reconhecer a nossa pecaminosidade e essas tentações. Existe uma inclinação, às vezes, na gente, irmãos, que é do velho homem, que eu tenho que vigiar. E essa inclinação gosta de rixas, essa inclinação gosta de discórdias, essa inclinação gosta de brigas, de divisões. Você já viu a pessoa falar assim: olha, eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei, já viu? Eu pago 1 milhão para não sair. É a nossa natureza humana. E por isso nós temos que tomar cuidado.
E por isso que eu tenho que ser humilde. Eu falo assim, peraí, a gente tem uma inclinação, às vezes, para gostar de polêmica, de conflito. Quais os vídeos que tem mais view e comentários no YouTube e na internet? Quais são os vídeos? São os de polêmicas e barracos, amém, irmãos? Escândalos. Aqueles barracos na internet, já viu? Eu amo. Amo, irmãos, assisto tudo. Irmãos, eu sou seguidor do Fuxico Gospel, irmãos. Que vergonha. É um vício. Aí um pastor fala mal do outro e fala assim, agora qual é a resposta que o outro vai dar, meu Deus? Aí o outro fala assim, herege é você, seu maldito. E aí o outro fala assim, o maldito é você que é um capeta, e pá, os pastores, tudo lá. E eu falo assim, isso aí. Porque sei lá, como diz o pastor Warren Wiersbe, que eu citei antes, é curioso, ele falou assim, eu já vi uma igreja dividir por causa do que os irmãos, aonde eles iam colocar o piano da igreja. Eu já vi uma igreja dividir porque eles não se entenderam sobre o lugar que vai colocar o piano. Uns queriam colocar o piano aqui, outros queriam colocar o piano ali, e aí a igreja se dividiu. Por quê? Porque nós temos a carne. E a gente, às vezes, gosta mesmo de confusão. E a gente tem que prestar atenção, e a gente tem que dizer assim, isso aqui está em mim. Eu tenho essas coisas dentro de mim. Eu preciso tomar cuidado, preciso vigiar. E eu preciso fazer todo o esforço, como disse Paulo em Efésios, todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a primeira coisa e a essencial, que depende de todo o resto, é humildade. É eu ter um coração ensinável. Eu sou uma pessoa ensinável. E eu carrego essa humildade no coração, porque eu sei que as coisas que às vezes parecem muito simples, podem ser complexas, então eu tomo cuidado, eu tenho paciência. Eu carrego humildade no coração, porque eu sei que os meus pontos de vista, às vezes eu não vejo claramente. Então eu tenho que tomar cuidado, não ter pressa para fazer julgamentos, acusar outros. E finalmente, porque eu reconheço que muitas vezes dentro de mim eu tenho uma inclinação assim para rixas e para brigas, e eu quero ter razão, e se alguém me diz que eu não tenho razão, já complica, e peraí, eu sei que eu sou assim, então eu vou ser humilde, e vou pedir graça para Deus, e vou trabalhar, para que dentro da igreja, às vezes nós pensamos diferentes em certas coisas, mas nós podemos pensar diferente, sendo humildes. Nós podemos pensar diferente e nós vamos manter a unidade do Espírito. Amém, irmãos? Vamos encerrar o nosso culto e vamos começar a semana adorando o nome de Jesus, porque Ele é digno da nossa gratidão e da nossa adoração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos adorar.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que peguei. Agora você é amigo, não é apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Ótima semana aos irmãos. Que Deus abençoe. E até o próximo domingo.